Eu particularmente gosto muito da escrita, da narrativa de Lucas, gosto muito do livro de Atos, gosto muito do Evangelho de Lucas. Lucas é muito detalhista na sua escrita, ele escreve de uma maneira compreensível, com muitos detalhes, com muitas coisas pormenores, e ler com atenção os escritos de Lucas é muito importante para que a gente entenda muito bem a mensagem que ele quer nos transmitir. Eu quero ler com você o verso 1 e o verso 2. Apesar de nós trabalharmos, e vamos trabalhar até o verso 32, falando sobre toda essa primeira passagem aqui, que inclui as 3 parábolas que Jesus conta, mas eu quero que você atente à leitura do verso 1 e do verso 2 de Lucas capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam reunindo-se para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. A gente sabe, por onde Jesus passava, a todo momento existiam pessoas que queriam tocá-lo, queriam conversar com ele, queriam aprender a partir dele. E Jesus a todo momento estava rodeado de pessoas, e a verdade é que eram as pessoas consideradas naquele momento, ou naquele tempo, como as pessoas de índole duvidosa. Tinha ali cobradores de impostos, tinha ali prostitutas, tinham ali pessoas que não tinham o melhor testemunho na sociedade. Todas essas pessoas eram as pessoas que acompanhavam Jesus e que o seguiam porque queriam aprender com ele. E nesse exato momento, quando Lucas começa essa narrativa, Jesus está acompanhado, Jesus está cercado de pessoas como essas. Aquilo que Lucas vai dizer ali, pecadores. E é interessante que na minha versão, pecadores está entre aspas, porque aparentemente pecadores aqui era na visão dos fariseus. Eles eram publicanos, estavam ali reunidos para ouvi-lo, e de repente você tem ali um grupo de religiosos da época que começam a fazer uma acusação contra Jesus. Eles dizem: olha, esse daí se diz enviado da parte de Deus, se diz o próprio Filho de Deus, mas vive com as pessoas da pior espécie, vive aí com pecadores, pessoas que são de vida duvidosa, é com esses que o Filho de Deus tem que andar. E eles começam então a questionar Jesus. Mas o capítulo 15, ele é escrito para nos ensinar algo muito importante, muito específico sobre o caráter de Deus. Lucas nos traz aqui nesse capítulo 15, 3 parábolas contadas por Jesus, que nos apontam para que a gente possa entender como é o coração de Deus para o perdido. Os 2 primeiros versículos estabelecem, na verdade, a base toda para os versículos posteriores. Os 2 primeiros versículos nos explicam o porquê Jesus decide contar 3 parábolas, distintas, mas iguais na sua mensagem, diferentes, mas com o mesmo propósito. No versículo 1 diz que todas essas pessoas indesejadas, pessoas profanas, pessoas, segundo a narrativa, pecadores, eles estão ali porque eles querem ouvir de Jesus. Eles se aproximam de Jesus porque eles querem buscar a pessoa de Jesus. No verso 2, nós temos aqui os líderes religiosos que estão furiosos com essa situação. Como pode um homem que se diz santo tolerar e fazer amizade com pessoas que são profanas? Não é a primeira vez que eles fazem isso. No livro de Lucas há pelo menos outras 5 vezes em que Jesus é acusado, em que Jesus é inquirido, Jesus é perguntado sobre essa prática que ele tem de andar com gente que não está dentro do padrão daquele momento. E a verdade é que muitas vezes, em alguns momentos, nós temos algumas atitudes que se parecem com a atitude dos fariseus.
Nós queremos decidir quem pode e quem não pode chegar a Jesus. Nós queremos muitas vezes decidir quem pode e quem não pode ser perdoado por Jesus. Quem pode ou não pode receber a misericórdia de Jesus. Jesus precisa responder aos fariseus. E ao responder aos fariseus, Jesus às vezes precisa responder a nós. O porquê ele faz o que ele faz, porque ele age da maneira que ele age. E ele conta então 3 parábolas. A primeira, da ovelha perdida. 100 ovelhas. Uma está perdida. 1%. E o texto diz que aquele pastor deixa as 99 que tem ali para buscar única e exclusivamente aquela que está perdida. Ele deixa as 99 porque elas já estão seguras, porque elas já estão cuidadas, porque elas já estão alimentadas, e ele vai em direção àquela que está perdida, sozinha, provavelmente com frio, provavelmente com fome, provavelmente com medo. Jesus diz: olha, aquele pastor ele deixa e foca naquela que está perdida. Ele conta uma segunda parábola de uma mulher que tem 10 moedas, mas uma daquelas moedas se perde. 10%. 10% do seu valor, da sua moeda agora está perdido. E diz que aquela mulher, já com as 9 ali garantidas, ela para o que ela está fazendo e ela começa uma busca incansável para achar, para encontrar aquela moeda que está perdida. E Jesus conta uma terceira parábola sobre o filho pródigo ou o filho perdido. Jesus fala sobre esse filho que se perde, esse filho que rejeita o seu pai, que foge com a sua herança para um lugar distante, que se distancia dos braços do pai, mas que em determinado momento é alcançado, é trazido de volta, que volta ao convívio da sua casa. E Jesus vai dizer que esse pai não consegue ser feliz sem a presença do seu filho com ele. E a partir do momento em que o filho volta a casa, a alegria volta àquela casa. O ponto principal nessas 3 parábolas contadas por Jesus é que pessoas perdidas são importantes para Deus. Aquilo que está perdido é onde Deus tem o seu coração. O coração de Deus pulsa pelo perdido. O coração de Deus pulsa por aqueles que ainda não foram encontrados pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus. E eu quero compartilhar com vocês aqui 3 ideias ou 3 aprendizados que esse texto nos fala. O primeiro deles é que Deus é ativo, Deus não é passivo, Deus é extremamente ativo na tarefa de buscar as almas perdidas. E ele diz isso a partir da parábola que Jesus conta. O pastor sai à caça de apenas aquela ovelha que está perdida. A mulher procura por toda a casa, por apenas uma moeda que está perdida. Nenhum dos dois está satisfeito de perder uma em 100 ou uma em 10. E é interessante que Jesus põe dessa maneira para nos lembrar que a questão aqui não é numérica. Porque uma ovelha de 100 representa 1%, uma moeda de 10 representa 10%, e um filho de 2 representa 50%. A questão aqui não é numérica, a questão aqui é a situação da qual tanto a ovelha, quanto a moeda, quanto o filho estão passando. Eles estão perdidos, eles estão sem conexão, eles estão separados. E por isso, Deus age em direção a eles. Tanto o pastor quanto a mulher perseguem e buscam diligentemente achar, encontrar aquilo que está perdido. E é interessante e é significativo como Jesus ilustra isso.
É interessante perceber que com apenas uma ovelha perdida, o pastor não está satisfeito. Com apenas uma moeda perdida, aquela mulher não está satisfeito. E Jesus quer que a gente entenda isso. Como igreja, que o seu coração pulsa por aqueles que estão perdidos. Que o seu coração está a todo momento buscando aqueles que estão perdidos. E ele não vai descansar até que aquele que está perdido seja encontrado. Como eu sei disso? João vai nos dar uma pista em Apocalipse capítulo 7. João diz: eu vi diante de mim uma multidão que ninguém podia contar, de gente de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, dizendo: a salvação pertence ao Senhor. Todos, representação de todas as etnias da terra. Mas quando eu olho para o mapa da África, quando eu olho para o mapa das tribos indígenas aqui no Brasil, quando eu olho para diferentes grupos étnicos no mundo todo, eu percebo que ainda há muita gente perdida, que não foi encontrada pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós temos hoje aproximadamente 7.000 grupos étnicos, povos considerados não alcançados no mundo hoje. Desses 7.000, cerca de 3.000 são considerados sem nenhum acesso ao Evangelho. Sabe o que isso significa? Não tem nenhuma igreja, não tem nenhum missionário, não tem nenhum crente entre eles. Essa ideia e esse sentimento de busca diligente por aquilo que está perdido é o que Deus espera de nós como igreja. Ele não quer o nosso comodismo com as 99, mas Ele quer um esforço significativo em favor daquela uma que está perdida. Na matemática de Jesus, o ditado "vale mais um pássaro na mão do que dois voando" não funciona. Ele quer todos os pássaros. Ele quer cada um. E o mundo hoje está repleto de pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, de gente que não conhece o Evangelho. A mensagem do Evangelho nos fala de um Deus ativo, que trabalha sem cessar. Romanos capítulo 5, verso 8, Deus demonstra o seu amor por nós, no fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós estávamos num estado de perdidos, no nosso pior estado, Deus nos amou e deu o melhor de si por nós. Mas em segundo lugar, Deus não só age intencionalmente e ativamente para alcançar os perdidos, mas Deus fica entusiasmado e feliz quando uma alma é encontrada. O texto vai nos dizer, no versículo 7, eu vos digo que há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende. No verso 32, do final do capítulo 15, no verso 32, diz: o pai diz que era apropriado comemorar e se alegrar com a chegada do filho que estava perdido. O seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Estava perdido e agora foi encontrado. E não é só Deus que se alegra. Deus se alegra, mas Deus quer que nós também nos alegramos. Possamos alimentar esperança, alegria nos nossos corações, quando uma alma é encontrada pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Deus. No verso 6, diz que quando o pastor encontra a ovelha que está perdida, ele convoca os seus amigos, os seus vizinhos, e diz a eles: alegrem-se comigo, encontrei a minha ovelha perdida. No verso 9, diz que quando aquela mulher encontra a moeda, ela convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo. E nós precisamos reencontrar a alegria da salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos reencontrar essa alegria de ver uma alma sendo encontrada pela graça, pela misericórdia de Deus. Quando o filho volta para casa, o pai diz: vamos matar um bezerro, vamos colocar a banda para tocar, vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava perdido agora foi encontrado. Há alegria, há alegria.
Encontrar o que está perdido, trazer de volta o que se perdeu, deve ser a maior alegria da igreja. E muitas vezes eu percebo que nós nos perdemos, nós esquecemos dessa alegria que existe, em ver que cada criança alcançada pelo Evangelho, cada povo alcançado num lugar distante, deve ser parte da nossa alegria enquanto igreja. Porque Deus nos deu esse privilégio de participarmos da obra dele. Precisamos alegrar quando nós ouvimos daquilo que Deus mesmo tem feito através da vida da igreja. Alegria real no reino de Deus tem a ver com o evangelho sendo pregado, pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo encontradas com a graça e com a misericórdia de Deus. Mas em terceiro lugar, as parábolas nos ensinam daquilo que Deus espera de nós enquanto igreja. Não uma atitude como a do filho mais velho, mas uma atitude como a de Jesus. Normalmente, quando nós lemos a parábola, especialmente a parábola do filho pródigo, nós quase não falamos do filho mais velho. Nós nos concentramos no filho mais jovem, que se perdeu e agora voltou para a casa de Deus. Nós nos lembramos do pai, que sempre esteve com os braços abertos para receber o seu filho, mas nós esquecemos do filho mais velho. O filho mais velho é uma parte importante dessa passagem. E se nós olharmos atentamente ao texto, nós vamos perceber que Jesus dá ênfase ao filho mais velho, para exatamente falar contra os fariseus que estavam acusando ele. O filho mais velho representa os fariseus daquela época, que estavam zangados com Jesus, pelo fato dele estar fazendo amizade, estar atendendo, estar pregando, estar tocando, estar curando pessoas que na visão deles eram pessoas ruins. O filho mais velho está com raiva, e a sua raiva não está apontada para o seu irmão, a sua raiva está apontada para o pai. Eu sei que o Senhor é muito misericordioso. Algumas vezes nós confundimos algumas coisas, alguns sentimentos. Algumas vezes, inclusive, nós queremos decidir quem Deus pode ou não pode salvar, quem Deus pode ou não pode tocar. Nós achamos que podemos fazer isso. E quando eu olho para a parábola do filho pródigo, automaticamente a minha mente vai para a história de Jonas. Porque Jonas tem o mesmo sentimento que esse rapaz aqui. Deus dá uma palavra para Jonas alcançar e pregar contra Nínive. E a gente sabe da história, ele foge, mas eu quero levar você lá ao final do livro de Jonas. Quando Jonas está sentado dialogando com Deus, e Deus diz assim: é justo essa sua raiva? Está certo isso que você está fazendo? E Jonas vira com muita ousadia e diz para Deus: eu prefiro morrer. Eu sabia que o Senhor era um Deus bonzinho, misericordioso, que ia salvar todo mundo. Eu queria mais que descesse fogo do céu na cabeça desse povo, mas o Senhor está aí. O Senhor é um Deus misericordioso e o Senhor resolveu salvar todo mundo. Eu já encontrei gente, muita gente, dentro da igreja, que muitas vezes tem a atitude de irmão mais velho ou a atitude de Jonas, que acham um absurdo como Deus pode salvar esse cidadão, como se nós pudéssemos decidir quem Deus pode salvar ou não. Nós precisamos ter o mesmo coração e atitude de Jesus. É interessante, muitas vezes nas minhas redes sociais, contando algum testemunho ou falando alguma coisa, não são poucas as vezes em que algumas pessoas comentam: ah, esse povo aí já está condenado ao inferno. Ah, esse povo nem merece que a gente gaste nosso tempo com eles, pregando o Evangelho. Eu estou falando de gente real, que escreve lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Hoje em dia o pessoal do escritório apaga, eles não deixam ficar lá, porque de vez em quando dá confusão. Não comigo, mas com outras pessoas que querem responder. Então eles apagam, mas existem. Eu me lembro uma vez pregando numa igreja, terminou o culto, um senhor
não vou falar nem a igreja, nem o lugar, nem a cidade para não correr o risco, mas um senhor chegou, me cumprimentou, falou assim: irmão, parabéns pelo seu trabalho, mas ele é uma perca de tempo. E eu fiquei pensando, onde está a nossa devoção, a nossa diligência em levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem? Onde está a nossa alegria de ver Deus operando e trabalhando e salvando? Nosso coração precisa se voltar na mesma direção que Deus está. Eu quero concluir trazendo alguns desafios para você. A gente refletir, ao refletirmos sobre essa ideia do coração de Deus para o perdido, que é o foco principal das 3 parábolas. O coração de Deus está na ovelha perdida, na moeda perdida, no filho perdido. Ao refletirmos sobre isso, nós precisamos ser desafiados a nos esforçarmos ao máximo para nos envolvermos ativamente naquilo que Deus está fazendo, na obra missionária de Deus, porque a obra missionária é de Deus. Nós precisamos nos envolver ao máximo para que a mensagem de Jesus, do Evangelho, seja proclamada em todos os lugares para todas as pessoas. Sejam pessoas que estão perto de nós, aqui, sejam pessoas que estão distantes de nós. As parábolas de Lucas capítulo 15 nos mostram que cada alma perdida, de cada pessoa que ainda não foi encontrada pelo amor de Deus, é preciosa para Deus e precisa ser preciosa para nós. Deus busca incansavelmente alcançar todas as pessoas. E quando tem sucesso, celebra com alegria e nos chama a fazer o mesmo. Muitas vezes nós deixamos de ser uma igreja evangelizadora, uma igreja participante da obra missionária, porque nós perdemos a alegria do reino. A alegria que é ver uma pessoa se entregando aos pés de Jesus. Há momentos da nossa vida que a gente quer meter o pé e largar tudo. Vocês não fiquem achando, o fulano é missionário, o fulano é pastor, o pastor Luciano, ele é muito santo, olha esse homem. Às vezes a gente quer largar. Bom, o pastor Luciano talvez não, mas eu com certeza. Chega alguns momentos que eu falo: Deus, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Está difícil, está complicado. Não consigo ver solução. Aí chega a carta de um dos nossos missionários. Aí a missionária escreve dizendo assim: sabe aquela moça que eu pedi para vocês orarem há mais de 4 anos? Hoje nós tivemos uma conversa sobre Jesus. E ela decidiu entregar a sua vida para Jesus. Gente, meu coração faz assim, automaticamente. Meu coração enche de alegria. E Deus fala claramente para mim: é por causa disso. É por causa disso que eu pedi para que você se envolvesse. Porque precisa haver alegria. As coisas nem sempre vão ser fáceis. As coisas nem sempre vão caminhar da maneira que a gente espera. Mas a alegria sempre vai vir no nosso coração, quando nós ouvimos daquilo que Deus tem feito na vida de pessoas. Não há nada mais grandioso, maravilhoso, do que uma pessoa que se entrega ao coração, o seu coração, à pessoa de Jesus. Como igreja, nós precisamos nos despertar para a urgência de alcançar aqueles que ainda não conhecem a Cristo, aqueles que ainda estão perdidos. Essa é uma urgência para nós, irmãos. É uma urgência. Há um movimento hoje no mundo chamado Iniciativa 2033. Supostamente em 2033 nós vamos completar 2000 anos da grande comissão, desde que Jesus subiu aos céus.
Faz um cálculo aí, não muito matemático. Se Jesus teve ministério durante 3 anos, morreu com 33, foi para os céus, deu a grande comissão, então nós estamos falando de 2000 anos. E não é possível que já se passaram 2000 anos e a gente tenha ainda grupos, pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Nós não podemos nos contentar com as 99. Elas são importantes, elas são a igreja, elas são preciosas para Deus, mas nós não podemos nos contentar com elas. Nós precisamos querer sempre mais. Se tem uma ambição que a igreja precisa ter, é a igreja de sempre, é ter a ambição de sempre ter mais gente. Gente se dedicando ao Senhor, gente se prostrando ao Senhor, gente reconhecendo Jesus como o Senhor. Essa é uma ambição que nós precisamos alimentar sempre. Devemos nos esforçar para encontrar aqueles que estão perdidos. Devemos valorizar cada alma como Deus valoriza e nos alegrar com cada conversão, seja na nossa comunidade, seja em lugares distantes de nós. A minha oração é para que nós possamos ter o mesmo coração pulsante de Deus, que não descansa, até que Ele tenha adoração completa diante do seu trono, de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos. Que a nossa atitude seja uma atitude de amor, de compaixão, de ação, refletindo o caráter de Jesus. E que a alegria da salvação seja a maior motivação de nós nos envolvermos na missão de Deus. Não se envolva na missão de Deus por obrigação. Tenho encarado a missão de Deus mais do que um mandamento, um privilégio. Deus tem nos dado o privilégio de participarmos daquilo que Ele está fazendo. Quando você sair e olhar ali todos os missionários e projetos apoiados pela IPVO, lembre-se que Deus tem te dado o privilégio de você participar do que Ele mesmo está fazendo em cada um daqueles lugares, através da vida de cada um daqueles missionários. Nosso chamado é para que juntos como igreja a gente possa responder a Deus e sermos instrumentos da sua graça, levando o amor, levando o Evangelho a todos aqueles que estão perdidos, porque Deus quer encontrar todos e cada um dos perdidos que ainda não conhecem a salvação, a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, a nossa oração é para que o Senhor nos dê o mesmo coração que o Senhor tem pelas almas. Que nós não nos deixemos nos envolver com as coisas desse mundo, do nosso dia a dia, ao ponto de nos esquecermos que há pessoas que ainda não te conhecem. Que a gente tenha essa mesma diligência, essa mesma ação imediata do pastor, da mulher, que ao perceber que falta uma ovelha, que falta uma moeda, se dedicam de uma forma intencional para buscar, encontrar e achar aquilo que está perdido. Mas que a gente também tenha essa alegria do pai, que ao perceber que o filho voltou para casa, faz festa. Deus transforma o coração, nosso coração como igreja, num coração festivo. Não festivo por coisas banais, mas festivo por cada alma, por cada vida transformada pelo Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.